Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma live aqui pela TV Bom Dia, numa parceria com a Unimed Erechim e o Instituto Unimed RS. Hoje vamos conversar com o cardiologista Dr. Célio Friedoldo Fal. Vou deixar o Friedoldo de fora depois, viu, Dr. Fal? E o cardiologista, o Dr. Cláudio Hiroto Kitamura. E no decorrer da conversa, vão alertar para os cuidados que devemos ter com o coração. E não é só em época de pandemia. A questão da pandemia é que, às vezes, as pessoas deixam de procurar o médico e podem ter um problema futuro. Mas isso, no decorrer da conversa, nós iremos debater sobre esse assunto. Bom dia, doutor Célio. Seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, meu amigo Cláudio Kitamura, meu parceiro aí de longa data. A todos os ouvintes da TV Bom Dia, que nos prestigiam, né, com audiência nessa manhã chuvosa aqui em Erechim, mas com o coração a mil. Bom dia, doutor Kitamura, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao meu amigo Célio, bom dia a todos que nos assistem. Né? Hoje, eu prometo hoje que eu não vou saltear dos colorados hoje, sério. Fica tranquilo. Podemos marcar para outro dia um debate sobre Grenal também, né? Não tem problema nenhum, né? Só para avisar o Cláudio, tá 2-1, viu, Cláudio? O Rodrigo é dos nossos. Hoje só estou como mediador aqui hoje, tá? Tá bom. Doutor Célio, a cardiologia mudou muito nos últimos anos, né? Principalmente com os avanços das tecnologias, e que bom que seja assim, né? Quais os principais avanços que possibilitam um melhor atendimento à população? Olha, eu vou contar para os ouvintes, né, que essas perguntas a gente já recebeu ontem, viu? Mas faz parte do jogo, para estudar? Exatamente. E aí, ontem à noite eu estava de plantão no hospital da Unimed, diga-se de passagem, um hospital de primeira linha, né? E aí eu estava pensando, eu tive o prazer e o privilégio de conhecer o Dr. Cláudio Kitamura lá em Porto Alegre, no ano de 88, 89, né, Cláudio? No Hospital do Coração, Dr. Lazaroto. Lá na época, né, Cláudio, nós já tínhamos, por ser um hospital de ponta na cardiologia, na época os dois hospitais que mais três, na verdade, já pensei que tinha 4 hospitais que se destacavam em Porto Alegre na área da cardiologia, que era o Instituto de Cardiologia, o nosso hospital, o Dr. Lazaroto, a PUC e o Hospital das Clínicas. Na época, né, Cláudio, nós tivemos o privilégio de conhecer alguma tecnologia que, para a época, era extremamente avançada. Nós tínhamos uma sala de hemodinâmica no hospital de primeira linha. Todo o sistema da hemodinâmica era da marca HP, né? O modelo igual que tinha em Cleveland. Então, era diferenciado. Nós tivemos também o privilégio de trabalhar lá com sempre lembrado, querido, por todos, o Dr. Ilmar Keller, trabalhar com uma esteira ergométrica totalmente informatizada. O Dr. Cláudio, que é um apaixonado pela ecocardiografia, também teve a oportunidade de conhecer os primórdios da ecocardiografia lá no Hospital Lazaroto, com o nosso colega Antônio Pinotti, né? Que a recém tinha vindo de uma formação nesse sentido. E aí, Rodrigo e nossos ouvintes, quando a gente chegou em Erechim, a nossa realidade estava diferente. Lá no ano de 90, né, nós ainda tínhamos um aparelho, na época, rudimentar da ecocardiografia, era o módulo M, né, Cláudio? Nós tínhamos uma bicicleta ergométrica, nós no Hospital Santa Teresinha não tínhamos uma UTI, enfim, e com o passar do tempo, o grupo da cardiologia de Erechim, que o Dr. Cláudio também faz parte, foi agregando ferramentas diagnósticas importantes e relevantes no manejo. Hoje nós temos, Rodrigo, e nossos ouvintes,
aqui em Erechim, todo o arsenal técnico que nos é permitido e que nos é favorável. Nós temos ecocardiografia bidimensional com Doppler colorido, nós temos eco de estresse, nós temos eco transesofágico, nós temos teste ergométrico, nós temos cintilografia do miocárdio, temos angiorressonância das coronárias, nós temos angiotomografia das coronárias, né? Nós temos todo o sistema de monitoramento ambulatorial da pressão arterial, com o exame da mapa, do ritmo cardíaco com o Holter e o Looper, e lá na ponta, né, talvez a cereja do bolo da cardiologia de Erechim é o nosso serviço de hemodinâmica, que permite estudar todo o sistema coronariano do paciente, bem como todo o sistema elétrico do coração, através do estudo da função elétrica, que é a eletrofisiologia cardíaca. Então, todos esses avanços nós conseguimos ao longo do tempo, né? Eu estou em Erechim há 30 anos, conseguimos, felizmente, né, graças à pujança aí do grupo da cardiologia, agregar ao arsenal diagnóstico. Na questão terapêutica, né, Rodrigo, várias drogas novas estão se agregando ao tratamento, quer seja da hipertensão arterial, da doença, da cardiopatia isquêmica, que é do infarto e da angina, da insuficiência cardíaca. Então, todos esses avanços que a gente tem acesso hoje, quando participa dos congressos nacionais e internacionais, felizmente aqui em Erechim nós temos à disposição da nossa comunidade, não só de Erechim, como de todo o Alto Uruguai. Eu quero aproveitar aqui que já temos pessoas participando aqui, ó. Matilde Clotrialenco, bom dia a todos. Gilberto Tomazin, Lorena Bertuol, bom dia para todos. Márcia Balém Maté, parabéns, doutor Célio, grande profissional. E Lorena Butsky, bom dia, doutor, abraço para os dois. Doutor Kitamura, acho que nós podíamos agora, até que essa abertura do Célio, com os avanços, nós vamos entrar um pouco na questão, assim, o que é uma doença cardiovascular e como é que a gente pode identificar os primeiros sinais para buscar um profissional? Bem, doença cardiovascular ou cardiopatia, né, depende muito da situação. A gente pode ter doença cardiovascular desde o nascimento, né, até mesmo hoje se faz a ecocardio fetal para ver como é que está evoluindo o nenê dentro da barriga da mãe, né, onde a gente pode identificar as cardiopatias, falhas de estruturas anatômicas, até mesmo no coração fetal. Depois disso, além da cardiopatia congênita, vem as cardiopatias adquiridas. As cardiopatias, na grande maioria das vezes, é secundário ao estilo de vida que a gente tem. Naturalmente que existe também o componente genético. Então, basicamente, cardiopatia ou doença cardiovascular, a gente pode dividir entre cardiopatia congênita e cardiopatia adquirida. Cardiopatia congênita, a gente consegue hoje, graças ao avanço das novas tecnologias, fazer diagnóstico, inclusive, do feto, inclusive dentro da barriga, né? E as cardiopatias adquiridas, naturalmente, são, com a grande maioria das vezes, secundário a essa correria nossa do dia a dia. Então, Doutor Célio, recentemente esteve aqui conosco na live, oncologista da Unimed, e a preocupação deles é que diminuiu muito a busca por exames, por biópsias, para começar a tratar a doença, né? E qual é a importância para manter exames de rotina para a saúde do coração, que também eu acho que com a pandemia as pessoas estão voltando para os consultórios, já normalizou ou ainda não? Rodrigo, quando a gente fala em doença cardiovascular, sempre é bom lembrar, né, que ainda no mundo atual, moderno, é a principal causa de morte. Aqui no Rio Grande do Sul está havendo uma pequena inversão, que bom que isso esteja acontecendo para nós, os cardiologistas, né, mas ainda no mundo todo, a principal causa de morte nos adultos são as doenças cardiovasculares, como o Cláudio
colocou. É importante que a gente tenha claro isso, porque dentro das doenças cardiovasculares, as que mais matam, né, que mais deixam sequelas, são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico. Dessas duas patologias, tem uma doença que está diretamente relacionada com elas, que é a hipertensão arterial. Então, se nós sabemos hoje que aproximadamente entre 27% e 30% da população é hipertenso, nós pegarmos Erechim e arredondar para 100 mil, nós temos 30 mil hipertensos aqui na nossa cidade de Erechim. O que eu quero dizer com isso? Essas doenças, elas não desapareceram com essa pandemia, né? Obviamente que a gente compartilha da necessidade de todos os cuidados, de uso de máscara, né, de álcool em gel, de lavar as mãos, de evitar aglomerações, de tentar evitar procurar os pronto-socorros, mas tem situações em que... Não tem jeito, né? Tem que procurar. Tem que ir para o pronto-socorro, porque no pronto-socorro está todo ele já preparado com medidas protetivas para os pacientes que lá procuram, com EPIs, com isolamentos. Os pacientes suspeitos da Covid são direcionados para uma determinada ala, os pacientes que vêm com dor no peito, com desmaio, com AVC, são encaminhadas para uma outra ala. A nossa população deve saber, mas sempre é bom reforçar que as UTIs são separadas. Existe uma UTI tanto para Caridade como no Santa Terezinha. Exatamente. Então, aquela preocupação que às vezes a população pode ter, eu não vou no hospital e vão me botar na UTI junto com os Covid. Olha, isso não existe, né? Então, pode ficar tranquilo. É importantíssima, é muito importante esse teu questionamento, Rodrigo, porque ainda semana passada nós participamos de uma live sobre a medicina nuclear, e aí eu disse que a Covid, né, ela não dá dor no peito. Então, não fiquem esperando que a dor no peito seja por causa da Covid. Seja Covid, né? A Covid dá outros sintomas que a gente já está cansado de ouvir, né? Todo mundo já está experto nesse assunto aí. Então, a sintomatologia típica de descompensação das doenças cardíacas, que são dor no peito, né, irradiada para o pescoço, para os braços, associada com sudorese fria, com palidez, né, vai para o pronto-socorro. Pode ser uma angina, mas pode ser um infarto. E o infarto, né, ele tem um tempo nobre, um tempo entre o início dos sintomas e o começo da terapêutica, importantíssimo, né? Salva vidas, né? Salva vidas. O músculo cardíaco ele é muito sensível, muito sensível. Então, esse tempo entre o início dos sintomas e começar o atendimento é fundamental. Eu costumo dizer que tempo é ouro e músculo é ouro. Então, tem que proteger esse músculo cardíaco. Sintomas tipo falta de ar quando caminha, né? Porque a falta de ar da Covid é mesmo em repouso, né? A falta de ar de compensação cardíaca é aquela falta de ar quando faz algum exercício, né? O esforço, então, né? Então, é importante, viu, Rodrigo? Muito, muito, muito importante esse teu questionamento, para que as pessoas se sintam encorajadas de buscar atendimento nos pronto-socorro, né? Encorajadas de manter a sua rotina de consultas com o seu médico cardiologista, né, para a gente tentar detectar precocemente alguma alteração que possa estar acontecendo, e principalmente também, né, Rodrigo, mantenha o tratamento. Nós tivemos um período, lá no início da pandemia, que se questionou se os pacientes tinham que continuar tomando os remédios de duas classes específicas aí, que é o enalapril, captopril, losartana, valsartana. E ficou documentado por estudos bem fundamentados, né, que a gente tem que manter, e que além de proteger, controlar a hipertensão, proteger o coração e o cérebro e o rim desse paciente, os trabalhos mostraram que aqueles pacientes que continuaram tomando os remédios da pressão adoeceram menos com a Covid e morreram menos com a Covid. Então, continue com o tratamento e, na dúvida, ligue para o seu médico,
vá no consultório do seu médico ou vá no pronto-socorro. Não precisa ter medo. Também não dá para ir no médico, né, para fazer qualquer coisinha assim mais simples. Dá uma ligada que a gente está usando aí a telemedicina. O pessoal tem que cuidar, que eu digo, depois o cara não quer pegar ou contrair o vírus da Covid, o cara, não vou morrer pela Covid, acaba morrendo por outra coisa se não se cuidar. Então, Exato. Isso vai ficar muito claro, né, doutor? Eu lembro certa vez que eu conversava com o senhor, doutor Célio, e disse que nossa região tem uma peculiaridade, nós temos gaúcho e a colonização muito italiano. É carne gorda, massa, queijo. Né? Então, me disse assim, só coisa boa, né? E o senhor me disse assim, ó, tu come doce? Não, só cuca com nata e figada, né? Eu disse, né? Tudo tem seu tempo, né? Doutor Kitamura, o senhor poderia nos relatar um pouquinho sobre as doenças mais comuns relacionadas ao coração e, principalmente, quais os fatores de risco para essas doenças? Perfeito. Olha só, como o Célio falou agora, as doenças mais comuns que mais matam ainda no nosso meio são as doenças cerebrovascular. Infarto e AVC. Exatamente essa é a situação. Sem dúvida nenhuma, o fator de risco principal para isso é a hipertensão. Né? Muitas pessoas negligenciam a hipertensão por ele ser uma doença assintomática. Ele não dá sintoma. Como não dá sintoma, a pressão está 14, 15, 16, a pessoa está bem, não sente nada, e acaba deixando esses níveis pressóricos mais altos, né, passando sem tratamento, sem muitos cuidados. A gente sabe que deixar esses níveis pressóricos cronicamente, isso vai diminuir a sobrevida do nosso paciente, vai apresentar complicações cardiovasculares, como infarto e AVC. Hoje existem tratamentos tão eficientes, graças a Deus, assim, acessíveis, às vezes até pela farmácia popular, então remédios de graça, né, onde a gente pode prevenir e melhorar a expectativa de vida dos pacientes cronicamente. Porque o grande medo da população na verdade, quando a pressão sobe e vai para o pronto-socorro, o risco de AVC, o risco de infarto, o risco de dissecção de aorta, mas isso são exceções, né? O grande problema é a gente conseguir fazer esse controle da prevenção no dia a dia. Ou seja, manter níveis pressóricos adequados de uma maneira crônica, de uma maneira que a gente consiga realmente, assim, tratamento da hipertensão, melhorar a expectativa de vida do paciente. O que tem que acontecer, né? Quer dizer, a busca do nosso, a gente não vai evitar a morte nunca, quer dizer, a morte, infelizmente, vai acontecer. A gente pode melhorar a expectativa de vida dos nossos pacientes, né? E a melhora disso, seguramente, vai através do tratamento. E hoje temos tratamentos tão efetivos que, com certeza, a gente pode ajudar e muito a melhorar a expectativa de vida dos pacientes. E vocês dois mesmo, né, como médicos especialistas, já sentiram na carne o quanto é importante o tratamento, né? Os dois, né? Perfeito, perfeito. Né? Somos irmãos do coração, eu sei. Né? Isso aí. Doutor Kitamura, o senhor falou de depressão arterial antes, sempre é bom relembrar qual é a medida correta que a pessoa está tranquila e em que momento tem que procurar um médico. Bem, olha só, primeiro, a verificação da pressão sempre deve ser em um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, com o paciente sentado, no mínimo 10 minutos sentado antes da verificação da pressão. Então, assim, primeiro, as medidas corretas de verificar a pressão. Paciente sentado, em repouso, com o braço estendido a nível do coração, e aí fazer a verificação da pressão, né? Existem níveis ótimos para diferentes faixas etárias e para diferentes patologias.
Em pacientes, por exemplo, pós-infarto, pós-AVC, a gente tem que ser muito mais rigoroso no controle pressórico. Ao passo que, em média, pacientes sem fatores de riscos, a gente acaba soltando um pouco mais. As nossas diretrizes nos colocam, assim, até 13/9. Mas depende muito de cada situação. Ontem, eu tenho 50 anos, ontem eu tirei, deu 13/9, 13/8,9, assim, então, tô canguri, viu, Sérgio? Não, é ótimo. Vou intrometer um pouquinho ali. Fica à vontade, fica à vontade. Como o Cláudio falou, no paciente que ainda não teve um evento cerebrovascular ou cardiovascular expressivo, infarto e derrame, a gente até tolera um pouquinho a pressão, um pouquinho mais. Nesses pacientes, a gente tem que ser mais rigoroso. E aí entra nesse grupo os pacientes diabéticos. Também o rigor... Doutor, só um minutinho, pedi para o doutor Kitamura fechar o microfone dele, que tem um ruído, enquanto o Sérgio fala. Por favor. Obrigado. Conclui, doutor Sérgio. Isso. Então, a diretriz nos coloca que o ideal é 12/8, né? E até 14/9, que a gente copiou dos americanos, a gente tem o costume de copiar dos americanos. Lá, para traduzir, seria um normal alto. Então, o paciente com 12/8 está no ideal, né, Cláudio? Do 12/8 até o 14/9 é o paciente que tem que, não obrigatoriamente e não necessariamente, ele tem que estar usando medicamentos nessa faixa. Mas ele tem que fazer uma mudança do estilo de vida. Então, para o Rodrigo... para chegar no 12/8. Não fumar, diminuir peso, né? Praticar exercícios físicos, né? E controle de alguma alteração laboratorial que possa ter, de colesterol, triglicerídeo ou glicose. Tá. Doutor Célio, eu quero entrar na questão das diferenças entre os sintomas de infarto e de ataque cardíaco. Né? O senhor falou um pouquinho antes, mas seria mais restrito para o pessoal entender nas suas sintomas que acontecem, né, no dia a dia das pessoas. A palavra ataque cardíaco, ela se confunde muito com qualquer doença cardíaca, né? Sim. Porque, às vezes a gente ouve os familiares dizer, olha, o meu pai teve um ataque cardíaco, como é que foi? Ele teve dor no peito e tal. Aí, outra vez, vem o paciente, meu pai teve um ataque cardíaco, mas como é que foi? Aí ele desmaiou. Então, provavelmente, esse segundo ataque cardíaco não tenha sido um infarto, tenha sido uma arritmia, né? Aí, fazendo uma pequena menção aos nossos poloneses, né? Que deu dirame, né? Diramor da patrona. Mas, especificamente do infarto ou do infarte, né? A questão nominal aí, os sintomas mais característicos são dor retroesternal, ou seja, atrás do osso do peito, né, uma dor opressiva, uma dor em aperto, que ela se irradia para o pescoço e pode se irradiar para a mandíbula, né, com irradiação também para os membros superiores, para os braços, principalmente para o braço esquerdo, vem associado com suador frio, tontura, geralmente desencadeada por uma situação de esforço maior, né, subir uma escada com compras do mercado, ou na prática de algum exercício físico, pode ser desencadeada por frio intenso, né, na nossa região aqui, ainda nós estamos no inverno e está prometido vir alguns dias mais frio, então o frio, eu sempre digo que o frio é muito ruim para o coração, o frio é muito ruim, ele é bom para ficar na lareira, né, Cláudio? Tomar um vinhozinho, mas ele é muito ruim para o coração. E por emoções, tanto emoções para o lado ruim, né, tristezas, né, notícias ruins, enfim, ou por excesso de euforia, também pode desencadear esse sintoma. Então, para que os nossos ouvintes fiquem atentos, né, dor no peito forte, atrás do osso do peito, com irradiação para o pescoço e para os braços, a recomendação é que procure um socorro médico.
O pessoal às vezes diz, olha, Célio, eu acho que está exagerando um pouco, mas eu prefiro exagerar quando se trata de doença cardíaca, que é o que nos mata mais. Né? E a gente sentiu, né, Cláudio, o que é ter um problema cardíaco. Dor no peito, na dúvida, procure o seu médico. Né? Pode ser uma ansiedade, pode ser uma dor muscular, pode ser um refluxo do esôfago, enfim, pode ser várias coisas. Que tudo isso a gente pode trabalhar depois com calma, né, Cláudio? Né? No refluxo pede uma endoscopia, dá um omeprazol, um pantoprazol, né? A ansiedade dá um remédio para ansiedade, uma dor muscular aí dá um relaxante muscular, tudo isso nos dá um tempo de tranquilidade. Mas eu não gostaria que os ouvintes ficassem com a ideia, eu não gostaria que os meus amigos e os meus pacientes, né, achassem que não é nada e seja um infarto e perca aquele tempo nobre do início dos sintomas e o início do tratamento. Eu quero aproveitar aqui e dar mais uns recados para nossos espectadores aqui, ó. Lorena Butsky, bom dia. Doutores, abraço. Oliva Lanfredi, bom dia. Márcia Balém, doutor Kitamura, excelente explanação numa das respostas de antes. Juscelia Fabiane Pazzi, doutor Célio, ótimo cardiologista, seremos sempre muito gratos a eles. Rosicler Carlos, doutor Kitamura, ótimo profissional. Quando está nos assistindo, Eduardo Machiavelli. Jorge Lisboa Guelzer fala o seguinte, preciosa entrevista, o mestre entrevistado trouxe detalhes que às vezes ignorado, um abração aos dois. Cleide Betiato Maria, muito valiosas essas informações. E como o Célio disse no início, que receberam as perguntas ontem, e ele entrou numa resposta da próxima pergunta, doutor Kitamura, do inverno, eu vou fazer do inverno e acrescentar mais uma aqui, que a Cris Campos Bosquete faz. Ela diz o seguinte, os sintomas em mulheres é diferente dos homens, doutor Kitamura? Bem, em relação ao inverno, acho que o Célio já colocou bem a realidade mesmo. Eu sempre tenho o conceito assim, que o inverno tanto pode aumentar a quantidade de infarto através do espasmo, que é o fechamento das coronárias, secundário ao frio, né? Bem como pode ser desencadeado por emoções, todos esses fatores de riscos. Mas, assim, eu vejo o nosso grande problema do inverno não só de forma aguda, mas sim cronicamente, porque realmente no inverno a gente reduz a nossa atividade física, a gente acaba reduzindo os nossos movimentos, acaba tendo uma dieta um pouco mais diferentes, um pouco mais fortes, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o inverno é prejudicial tanto na fase aguda mesmo, que pode realmente desencadear mais eventos cardíacos, como na fase crônica, né? Porque a gente acaba tendo mudanças de hábitos, onde acaba retomando no verão e tal, tudo isso aí. Então, nas duas fases, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, eu vejo dessa maneira, assim, acho que é muito prejudicial, né? Porque todo mundo acaba mudando um pouco a tua rotina com o frio. Ninguém se expõe tanto a caminhadas, a tua rotina normal, né? Não me lembro a outra questão que tu tinha perguntado. Não, a Cris Campos Bosquete pergunta se os sintomas em mulheres é diferente dos homens. Perfeito. Bem, mulher é diferente em tudo, né? É muito variável, realmente, assim, quase sempre essas queixas de dor no peito e tudo, a gente acaba encontrando praticamente em todos os eventos de infarto. Mas mulheres, né, além de tudo isso, as mulheres têm as coronárias mais finas, coronárias mais tortuosas, e as mulheres são muito mais suscetíveis ao que o Célio falou antes, esse fator emocional. Tanto que existe uma variante de infarto chamada síndrome de broken heart, que é a síndrome do coração partido, que acontece principalmente em mulheres. Mas os sintomas, basicamente, são exatamente como o Célio relatou ali. Dor no peito, com irradiação, exatamente como relatou.
mas mulheres têm ainda esse agravante. Essa questão do frio, a gente muda os hábitos do inverno, né? E nós temos mais esse incremento da pandemia esse ano, que as pessoas estão mais ainda fechadas em casa com medo da doença, da pandemia, né? Então, é mais um agravante que, se tiver o sintoma, procure um médico, né? Eu acho que nós temos que deixar muito claro isso. Doutor Célio, tem pessoas que fazem dieta controlada, praticam atividade física, e ainda assim tem os níveis de colesterol alto. Quais seriam os motivos para esse tipo de índices? Hoje a gente sabe, né, Rodrigo, que do total do nosso perfil lipídico, principalmente do colesterol, somente no máximo 40%, entre 30% e 40%, ele é dependente da dieta. O restante é de produção endógena, né? O nosso organismo, o fígado, é o responsável pela produção. Então, é importante, né? Então, o pessoal, assim, comentar lá na turma da janta, lá, que o Rodrigo conhece, né? Então não vamos mais, né? Pede pro Fumaça, né? Paulo Renato Berto. Então não adianta cuidar, é só 40%, mas são 40%. São 40%. Muitas vezes, né, Cláudio, a gente consegue alcançar níveis lipêmicos, né, de colesterol e triglicerídeos adequados só com medidas gerais, não precisando usar medicamento, pedindo para o paciente controlar na alimentação, pedindo para o paciente praticar exercício físico, enfim, a gente consegue isso aí. Então, além da produção endógena, existem variantes genéticas, né, de pessoas que têm mutações genéticas, variações genéticas que os tornam mais suscetíveis a apresentar níveis de colesterol e triglicerídeos elevados. Então, a gente hoje tem como estudar geneticamente esses pacientes e existem drogas que são específicas para esse tipo de paciente, que é a dislipidemia hereditária, ou a hipercolesterolemia hereditária. Então, tem essa questão aí. Mas não desanimem da dieta, viu, pessoal? Continuem cuidando. Sempre é bom lembrar que do colesterol tem uma linha direta de relação com as gorduras de origem animal e os triglicerídeos têm uma relação direta com os carboidratos. Muita gente, doutor Kitamura, acredita que a pressão arterial, a hipertensão, ela só vem depois dos 40 anos, né? A gente sabe que não é bem assim. Qual é a importância da gente estar controlando a pressão? Perfeito. A hipertensão, como o colesterol, é tudo uma questão de exposição. Quanto mais precocemente tu vai se expor a esses fatores de riscos, maiores vão ser os teus agravantes com o avançar da idade. Naturalmente que isso vai resultar em mudança na expectativa de vida. Tudo que a gente fala hoje em termos de tratamento é no sentido de tentar ajudar a viver um pouco mais, né? Então, assim, quanto mais precocemente vier a hipertensão, naturalmente que maiores vão ser os fatores de riscos em termos de expectativa. A hipertensão pode vir em qualquer idade, né? Eu tenho vários pacientes muito precocemente que têm hipertensão. Muitas vezes são hipertensões, a gente divide basicamente assim em duas fases, hipertensão primária e secundária, né? A hipertensão em jovens, a gente sempre verifica fatores secundários, como tumores, como estenose de artérias renais, o hipertireoidismo, hipotireoidismo, enfim, vários outros agravantes que podem levar a esses fatores de riscos de hipertensão. E a grande maioria dos nossos pacientes são hipertensos primários. Não existe uma única causa para a hipertensão. Vários fatores de riscos levam à hipertensão, mas sem dúvida nenhuma, quanto mais precoce o diagnóstico e quanto mais precoce o tratamento, para trazer os pacientes dentro dos níveis normais, melhores vão ser a expectativa de vida do nosso paciente, com certeza. Então, quanto mais precocemente feito o diagnóstico e quanto
mais precocemente for feito o tratamento, aí é que realmente nós vamos poder estar ajudando o nosso paciente. Então, o tratamento, eu digo, não é só tratamento farmacológico, não. É exatamente como o Célio relatou. É atividade física, restrição de sal, uso moderado de álcool, perda de peso. Muitas vezes, isso já resolve. Mas depende muito do que nós estamos realmente lidando nessa situação. Ontem, quando eu postei chamando para a live, eu recebi uns e-mails e tem gente perguntando essa mesma coisa. Existe algum diagnóstico que não acaba tendo resultado adequado de alguma doença cardíaca que tem que buscar ajuda fora da Erechim? Ou não? Não. Quer responder, Célio? A pessoa não descobriu o que eu... Eu não descobri o que eu tinha, sabe? Assim, questão de cardiológica, ou não existe isso. Erechim tem todas as condições para qualquer tipo de doença cardíaca. Não, Erechim está equipado. Erechim está... Eu vou usar uma outra expressão. Desculpe, Cláudio, que eu me antecipei aí. Erechim está qualificado para lidar com as doenças cardiovasculares. Quer seja do ponto de vista tecnológico, quer seja do ponto de vista humano, com os colegas que fazem parte do grupo da cardiologia. Nós temos cardiologistas excelentes, como esse que nos está dando o privilégio de dividir o espaço aqui, o Dr. Cláudio, a sua esposa Adriane, todos os outros colegas são qualificados, né, e preparados para lidar com esse tipo de situação. O que existe em algumas situações é que se faz o diagnóstico de uma determinada patologia cardiovascular, se explica isso para o paciente, e aí entra um mecanismo psicológico que algumas vezes pode se lançar a mão de negar essa doença. E aí entra aquela famosa questão, não, vou pedir uma segunda opinião. Né? Então, não vejo, sinceramente, não vejo necessidade de a gente aportar em outra cidade para buscar o esclarecimento de uma situação cardiovascular, exceto a cirurgia cardiovascular. Nós não temos aqui em Erechim ainda, é o único segmento que nós não temos aqui ainda. O restante todo de investigação e tratamento nós temos aqui. Obviamente, né, tem algumas situações que a rede pública não nos proporciona fazer tratamento aqui. Por exemplo, a angioplastia com implante de stent, né? O implante de marca do Sistema Único de Saúde. Isso não é possível fazer aqui. Mas aquele paciente... Doutor Kitamura, faz favor... fechou, obrigado. Aquele paciente que tem plano de saúde ou tem condições socioeconômicas de fazer o implante de marca-passo e a realização de angioplastia com implante de stent, tudo isso nós fizemos no nosso serviço de hemodinâmica, que é a Angiocenter. Essa era a explicação que eu queria, a questão particular e a do SUS, da saúde pública, que a pessoa às vezes acaba confundindo. Alguma colocação, doutor Kitamura, com relação a isso? Eu acho que é exatamente isso, assim, em termos de diagnóstico, acho que a gente está apto a fazer todos os diagnósticos cardiovasculares aqui em Erechim. Acho que a gente não deixa nada, assim, em termos de falta. É exatamente o que o Sérgio falou. O grande problema ainda, tipo, faça um diagnóstico de cardiopatia congênita numa criança, eu tenho que mandar a Porto Alegre para operar, a gente não faz cirurgias aqui, né? Dizer, tem que fazer uma troca valvar, eu tenho que mandar para Passo Fundo para operar, mas assim, o diagnóstico, a gente sempre faz todos os diagnósticos aqui. O tratamento da conduta definitiva, a grande maioria das vezes, a gente acaba tendo que mandar para frente mesmo. Tá. Doutor Célio, Rodrigo, só me permite uma pequena palhinha, aproveitar a audiência do teu programa, né, da TV Bom Dia, e espero que alguém da assessoria da Prefeitura Municipal ou da Secretaria da Saúde esteja nos ouvindo, que esse pequeno senão, esse pequeno entrave, fora a cirurgia cardíaca, num primeiro momento, que ainda vai ficar nesse sistema que o Cláudio falou de encaminhamento para centros maiores.
o restante da resolução das questões de tratamento invasivo das doenças cardiovasculares. O que eu quero dizer com isso? Angioplastia com implante de stent, na fase aguda do infarto, que a gente pode fazer isso na fase aguda do infarto, ou no pós-infarto, ou antes de ter infarto ainda, né? E o implante de marca-passo, isso nós poderíamos, e eu estou aqui falando nós temos que aproveitar esse momento, né, que é um momento de eleições, né, para pleitear novamente, né? Ao longo desse tempo todo nós já tentamos isso, e trava sempre na questão de representação política. O fato de proporcionar a realização desses tratamentos aqui em Erechim não aumentaria em nada o custo, não oneraria nada o Sistema Único de Saúde, facilitaria para o paciente, evitaria deslocamento com ambulância e risco até de sofrer algum acidente nesse deslocamento. Deixa eu trazer uma informação. Eu divulguei o mês passado, o doutor Célio e o doutor Kitamura. Eu conversei com o deputado federal, falando de política, né, Célio? O Sanderson, o Biratan Sanderson, que ele é natural aqui de Erechim, e ele esteve no Ministério da Saúde para tentar buscar o credenciamento da hemodinâmica para o SUS, né? Que é isso que a gente precisa hoje também aqui, né? Então, eu só reforço a informação aqui, e depois vou passar esse vídeo lá para Brasília também, dizer que o pessoal realmente que eu disse para ele assim, olha, se tu conseguir isso, eu vou botar uma placa para ti aqui em Erechim, na região, porque faz muito tempo, temos tantos deputados, isso não chega até nós aqui. Então acaba tendo que sair, não para condições humanas, para a questão do serviço público que não é ofertado à população, né? Deixar bem claro isso, né, doutor Célio e doutor Kitamura. Doutor Célio, o que vem o problema? Primeiro, a hipertensão ou o problema cardiovascular? Ou o problema cardiovascular da hipertensão? Não, vem primeiro a hipertensão. Vamos ver. Primeiro a hipertensão. Eu até estava aqui me coçando para falar algumas coisas. Continua. É importante. O Cláudio já me conhece, né? Se deixar falar, estou morto, né? Estou morto. É importante que os ouvintes saibam algumas coisas, né? Infelizmente, a doença hipertensão, ela não tem cura. Mas, felizmente, muito felizmente, ela tem controle. Então, por que a gente trata a hipertensão? Porque, como o doutor Cláudio colocou no começo da sua fala, muitas vezes o paciente está hipertenso e está sem sintomas, né? A hipertensão é conhecida como uma doença silenciosa. Então, assim, por que a gente trata aquele número? Por que baixar o 16/10 para 12/8? Por que isso? Para evitar as complicações da pressão arterial, né? A nível cerebral, o acidente vascular cerebral, que é o derrame. A nível do coração, o infarto agudo do miocárdio, que se confunde com ataque cardíaco, né, Rodrigo? E a nefropatia hipertensiva. Se a gente for ali agora no serviço de hemodiálise do Hospital Santa Terezinha, de cada 10 pacientes que estão fazendo hemodiálise, no mínimo 5 estão ali porque não cuidaram direito da sua pressão. Desencadearam um comprometimento renal da hipertensão. Então, vem antes a hipertensão, e é muito importante, né? É muito importante que as pessoas saibam disso. O que isso representa, né, Rodrigo? Eu costumo falar isso quando eu inicio o tratamento da hipertensão para um paciente, quer seja no consultório, quer seja aí no ambulatório da Faculdade de Medicina, enfim, nos hospitais, continuem tomando o remédio. Qualquer dúvida que tiver em relação ao remédio, eu acho que esse remédio está me fazendo mal, eu acho que esse remédio está me dando tosse, eu acho que esse remédio está me dando cãibra, eu acho que esse remédio está me dando azia. Fale com seu médico, não pare o remédio por conta, né? Isso é a primeira coisa. Segundo, cuidado. A gente estava hipertenso, começou a tomar o remédio, trouxe as cifras tensionais para o normal. Aí vai verificar uma vez a pressão, normal, continua tomando o remédio. Vai de novo, normal, continua tomando o remédio. Vai pela terceira vez, está normal. Qual é o pensamento natural de todo ser vivo? Melhorei, estou bom. Exceto o extremista. Estou bom, vou parar com o remédio.
É diferente, por exemplo, de você ter uma amigdalite, que toma de 7 a 10 dias, uma pneumonia que toma antibiótico de 10 a 14 dias. O tratamento da hipertensão, ele deve ser para sempre. É crônico? É crônico. É uma doença crônica. Eu acho que essa colocação é muito importante, que a gente acaba abrindo um paradoxo com relação à Covid. Lá no início, quando existia muitas dúvidas, ainda tem, mas no início era muito mais na escura. Ah, por que fechou e depois não deu os casos? Talvez tivesse aberto e teria dado mais casos. Aí eu lembro essa questão também. Ah, tô 12 por 8, tô bom, vou parar de tomar. Não, ela é crônica, continue tomando e qualquer alteração, procure o seu médico. Se tiver questão aqui dos nossos espectadores aqui. Valmir de Lima, bom dia, fui paciente do Dr. Kitamura. Carmen Salé também aqui, Sandra Finardi está assistindo, e Ayrton Fuser, excelente entrevista, parabéns aos doutores Célios e Kitamura. Doutor Kitamura, agora eu vou entrar na questão da Covid, que eu acho que o pessoal também, essa é uma questão que o pessoal quer ouvir, se a Covid ou outras infecções respiratórias podem causar agravamento nas situações de uma pessoa cardíaca. Perfeito. Olha só, a Covid, por ser uma doença muito nova, o nosso conhecimento fica baseado tudo recentemente. A gente tem vários relatos, assim, de pacientes na fase aguda, pacientes na fase da virulência mesmo ali, aonde acomete o músculo do coração, que a gente chama de miocardite. É um evento relativamente raro, não é uma coisa comum, mas, enfim, tem vários relatos já de que o vírus acometeria o músculo do coração e esse acometimento do músculo levaria ao chamado de uma doença chamada de miocardite viral. Essa miocardite viral traria o enfraquecimento e a dilatação do músculo. Isso já tem vários relatos. A gente não sabe muito bem ainda hoje como lidar com essa situação, qual é o melhor tratamento para esse tipo de alterações, se isso, com o passar do tempo, voltaria ao normal depois que o paciente melhorasse, ou se isso ia ficar para sempre, esse comprometimento. Então, assim, primeiro, a fase aguda. A miocardite aguda já está muito bem relatado, muito bem descrito, a gente só não sabe muito bem o que fazer nessa situação. Eu vi recentemente agora alguns relatos de estudos chineses, onde pacientes curados de Covid, depois, acho de 3 a 4 meses posteriormente, tiveram acometimento do músculo do coração. Eles estudaram na fase aguda, não haviam nada, e 3 a 4 meses aconteceram esse comprometimento chamado de miocardite. Eles classificam como subaguda, mas também são todos relatos que, na verdade, a gente não sabe como lidar com a situação, como fazer o melhor tratamento, é tudo uma coisa muito nova, mas seguramente sim, pode acometer o coração, certamente que sim. Né? Você vê que afeta pulmões, afeta rins, afeta vários órgãos, até teve esse jornalista recentemente com problema no cérebro, né? Então é um vírus bastante agressivo, né? Perfeito. Inclusive, nas coronárias, os pacientes com Covid, principalmente relatos da Inglaterra, onde chegavam com dor no peito, vários pacientes com eletroalterados, que acabavam indo com, a gente chama de enzimas, que são alterações de inflamação do músculo cardíaco, que realmente, assim, muitos pacientes na Inglaterra acabavam indo para cateterismo e foram ver que não tinha nada nas coronárias, e essas alterações do eletro quanto de enzimas era secundário ao comprometimento viral no músculo do coração, da miocardite mesmo. Eu tenho aqui mais perguntas, né? Vamos aproveitar os dois profissionais, né, e responder aos telespectadores. A Elisete Amarante. É para qualquer um dos dois. Bom dia. 6 anos tomo medicação para arritmia cardíaca. Fiz 2 ablações, fibrilação atrial. Sou do grupo de risco para a Covid?
Qual é a idade dela, Rodrigo? Não tem? Ela não nos passou aqui, que ela só fez a pergunta. Se ela puder estar nos ouvindo, Elisete, por favor, tua idade. Né? Eu vou tentar colaborar, assim, a questão do risco na Covid, né, é a associação de fatores. A gente não pode pegar isoladamente um fator e sentar em cima dele, né? Então, se a gente for associando, né, mais que 50 anos, fumante, com arritmia, com hipertensão, já tem stent, ou já fez cirurgia cardíaca de ponte safena, já teve infarto, tem diabetes, é obeso, né? Vai associando fatores. Então, quanto mais desses fatores tu for associando, obviamente maior será o teu risco. Maior será o teu risco. Da nossa ouvinte, né, por ela já ter submetido a um procedimento invasivo do coração, que é a ablação, ela certamente está dentro do risco. Eu vou aproveitar, Rodrigo, se me permitir, que o pessoal, os ouvintes devem estar se coçando, mas de repente já acho que não apareceu ali no teu monitor essa pergunta, né? O pessoal quer saber da hidroxicloroquina, né? Todo mundo quer saber da hidroxicloroquina e da ivermectina. Realmente a hidroxicloroquina, já que a nossa ouvinte é portadora de arritmia cardíaca, ela pode desencadear arritmias complexas, graves e fatais, né? Então, assim, o uso profilático, ou seja, tomar hidroxicloroquina para prevenir Covid, isso não existe, tá, pessoal? E no tratamento é extremamente questionável, com uma tendência muito forte a não ser aceito também no tratamento, né? Tanto é que a gente ouve, assim, manifestações do governo americano, ora libera, ora não libera, aqui no Brasil deixa ao cargo do paciente para decidir, mas os trabalhos, assim, com seriedade, com um número expressivo de pacientes que foram observados, a tendência hoje é a gente não entender como positiva a participação da hidroxicloroquina na Covid. Lobbies políticos existem, né, doutor? E financeiros. Lógico, políticos é a mando de alguém, né? Eu não quis ser tão explícito. aí tem os lobbyzinhos, né? Mas me associando à manifestação extremamente clara do Cláudio em relação ao Covid, eu costumo dizer que do Covid, do coronavírus 19, a gente só sabe o nome dele, né? O resto não sabe nada, né? No sábado à noite ainda, por um acaso, por acaso, eu assisti na Globo News um debate entre o Mandetta, o sucessor dele, que é o sucessor do Mandetta no Ministério da Saúde, agora me fugiu o nome. O Taishi. Esse aí. O Taishi e o infectologista do Sírio-Libanês e do Einstein, o Dr. Wippe. Realmente, assim, está tudo em aberto, né, Cláudio? Não se tem um conhecimento da dinâmica do vírus. A gente tem famílias que se contamina com o vírus e o restante não. Tem famílias que todas. Então, depende da virulência, depende do estado da imunidade dos pacientes naquele momento. E isso que o Cláudio coloca é uma coisa extremamente preocupante. Pacientes que, durante o tratamento inicial, né, aí já vão fazer um link com a hipertensão. O tratamento inicial da Covid-19 não apresentam comprometimento do músculo cardíaco e tardiamente começa a aparecer. Esse vírus ele fica latente lá dentro do corpo. Nem sempre ele vai morder primeiro o pulmão, depois ele vai dizer, agora vou dar um tempo, mais tarde eu vou morder o coração. As coisas não se dão na mesma maneira. E a grande questão, isso sim é uma coisa clara que a gente tem, os trabalhos nos mostram isso, o grande evento físico, orgânico, em termos de patologia e de doença da Covid, é uma doença inflamatória, né? Todas as manifestações pulmonares, renais, vasculares, cardíacas são decorrentes de um perfil inflamatório do vírus, né? Então, veja que
talvez hoje a grande preocupação, né, Cláudio, para os nossos colegas que estão na linha de frente lá na UTI Covid, do Caridade de Santa Terezinha, é que o paciente não tenha um fenômeno do sistema de coagulação, né? Fenômenos embólicos, que a gente chama, que aí é que está o grande problema, ao meu ver, da Covid. Mas o paciente que teve Covid, e principalmente os familiares que estão nos ouvindo, não baixem a guarda depois que ele sair do hospital. Não achem que tudo terminou. Não pensem que tudo terminou. O tratamento da fase aguda está feito, depois entra a recuperação, a reabilitação pulmonar, com fisioterapia, né? Recuperar a força muscular que o paciente perde por ficar muito tempo parado na UTI, lá, imóvel na UTI, e muito cuidado com as questões cardiovasculares, principalmente do músculo cardíaco, que a doença não termina ao sair do hospital. É quase 11 horas, conversa longa, estamos acabando nosso tempo, tenho 2 perguntas, mas vamos daí já eu fazer a pergunta para cada um e vamos às considerações finais. Recomendações gerais, doutor Kitamura, para nós prevenir as doenças. Nós falamos ao longo dessa entrevista, eu acho importante nós ressaltar nesse fechamento. Bem, tudo que a gente relatou anteriormente, assim, esses cuidados básicos, como evitar o tabaco, excesso de álcool, evitar a obesidade, atividade física, evitar gorduras saturadas, o controle rigoroso da pressão, enfim, esses são os fatores de riscos que a gente consegue modificar. Então, os fatores de riscos modificáveis hoje são bem sabidos, né? E cada vez mais a gente tenta enfatizar isso. O meu conselho que eu dou para os meus pacientes é que tentem fazer o máximo possível em termos de atividade física. Muitas pessoas dizem, olha, eu consigo fazer 10 minutos. Ótimo, melhor do que não fazer nada. Né? Quer dizer, eu subo a escada do meu prédio. Ué, excelente, para que pegar o elevador? Né? Esses pequenos detalhes fazem muita diferença a longo prazo. Então, qualidade e sobrevida, né? Exatamente. Porque é lógico, se tu puder fazer uma academia 3, 4 vezes por semana, atividade supervisionada, lógico que é melhor. Mas, assim, não tenho esse tempo, não tenho essa disponibilidade. Mas todo dia eu posso subir e descer os degraus do meu prédio, posso subir e descer do meu consultório. Quer dizer, isso tudo acaba fazendo diferenças em termos de futuro, em termos de expectativa de vida, né? E esses fatores de riscos extras, como hipertensão, colesterol e tudo, a gente tem que ter um controle rigoroso, tem que ter metas terapêuticas, dependendo de cada fatores de riscos. Eu tenho aqui mais, doutor Renato José Lussani assistindo, Levita Maria Nunes dos Santos, que bom ver um médico como o doutor Célio, a Dilson Listankiewicz, que é o presidente do Ipiranga, aqui, professor da URI, diz que 2 profissionais de alto gabarito, importantes colocações, parabéns a ambos e ao jornal por nos trazer estas informações. Doutor Célio, é possível vislumbrar já os desafios futuros pós-Covid na saúde cardiovascular ou é muito cedo? Não, é muito cedo ainda. Nós estamos com 4 meses dessa patologia. A gente não, como eu coloquei antes, não tem um conhecimento mais sólido da dinâmica desse vírus, né? Então, muita coisa vai aparecer, muitas sequelas cardiovasculares aparecerão por conta da Covid, em função daquilo que o Dr. Cláudio falou. Não podemos imaginar e não podemos pensar naquilo que está sendo detectado na fase aguda. Manifestações clínicas outras, comprometimentos cardiovasculares outros vão aparecer. Então, eu sempre costumo dizer que os trabalhos científicos são os trabalhos dos 5, né? Mais que 5.000 pacientes e mais que 5 anos. Antes de 5 anos, tu falar sobre
um perfil de uma determinada patologia, é precoce, é muito precoce. Né? Então não existe nenhum sassamutema, por isso Salvador da Pátria, vou deixar bem claro isso, né? Não tem. É bastante charlatão hoje, né? Isso. O papel aceita tudo, né, Rodrigo? Tu sabe, eu já falei isso para ti, né? Mas o vídeo também, viu, doutor? O papel aceita tudo. Mas agradecer de coração, viu, Rodrigo, pelo convite, né? Um abraço para o Hélio aí, o nosso supervisor geral, toda a família, né? Agradecer a amizade nossa, né, Rodrigo? O companheirismo de longa data. Agradecer mais uma vez ao meu amigo de coração, meu colega Cláudio Kitamura, né, extensivo à sua esposa, Adriane, a nossa colega exemplar, né, sempre colaborativa conosco aí. E dizer para os nossos ouvintes, né, que as doenças do coração têm tratamento. As doenças do coração têm tratamento. Função nossa, enquanto médico, é alertar a comunidade para que evite as complicações das doenças cardiovasculares, fazendo a detecção e o diagnóstico precoce dessas patologias, né? Então, ter o hábito de consultar o seu cardiologista, né? Manter a medicação orientada pelo seu cardiologista, praticar todas aquelas recomendações que o Dr. Cláudio falou em relação aos fatores de risco. Tudo é muito importante, tudo é muito importante. Mas eu gostaria de comentar um aspecto, né? Temos que controlar colesterol, pressão, fazer exercício, emagrecer, não fumar, tomar só 3 dedos de vinho, viu, Rodrigo? 3 dedos de vinho só de noite. Num aquário, pode? 3 dedos de um aquário, pode ser. Mas eu acho que, assim, talvez o fator que mais instabilize o nosso sistema cardiovascular seja o estresse. Então, pessoal, vamos tentar fugir das situações que possam nos angustiar, né? Tem situações que são inevitáveis, né? Que nem essa agora da pandemia, a instabilidade econômica, os nossos medos, né? Como diz o Dr. Jorge Guelzer, tem o medo que a gente foge, mas tem o medo que a gente tem que enfrentar. Então, procurar evitar situações que nos estressem e achar alternativas, principalmente agora nesse período de afastamento social, né, que minimizem esse nosso sofrimento de estar longe do Dr. Cláudio, de poder dar um abraço no Dr. Cláudio, de encontrá-lo lá no hospital e conversar sobre Grêmio Inter, enfim, usar os meios, a mídia social, os meios de comunicação para diminuir esse pequeno afastamento, né, e buscar realizar coisas que nos deixam mais felizes e que sejam prazerosas. Isso vai nos ajudar sobremaneira. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho que fazer um registro aqui, doutores, porque a Levita Maria Nunes dos Santos diz o seguinte: parabéns, esta reportagem foi a melhor que assisti nos últimos tempos, né? Pena que não foi divulgado muito, ela diz assim, ó, Levita, toda essa entrevista, ela vai ficar disponível na página do Jornal Bom Dia, na fanpage, no Facebook do Jornal Bom Dia. Pode assistir ela a hora que você quiser. Essa é o objetivo. Tu faz essa live e depois tu deixa no nosso banco, na nossa biblioteca virtual, vai poder lá assistir toda ela quantas vezes quiser, né? Temos aqui também a Maria Pertuzati. Bom dia, parabéns, Célio Kitamura. A própria Levita, doutor Célio, eu gosto muito de você é especial. Se vira com a Simone lá, né? Não tem nada a ver com isso. Obrigado, doutores, e tenham um bom dia. Foi um belo bate-papo. O Falamos de Grenal no início, já me levantaram a plaquinha aqui. Temos que encerrar, tem outro programa para entrar no ar. Agradeço a vocês dois. E assim chegamos ao final de mais uma live aqui numa... Parceria entre a TV Bom Dia, a Unimed Erechim e também o Instituto Unimed RS. Um bom dia e até a próxima.